Olá, meus queridos cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Simone Rocha, sou professora e também intérprete de Libras e especialista em língua brasileira de sinais com ênfase em interpretação e tradução. Também sou especialista na área da educação especial em uma perspectiva inclusiva. Professora da Universidade Estadual de Montes Claros, onde coordenei por 7 anos o Núcleo Sociedade Inclusiva, o NUSE, e ainda professora da pós-graduação de Libras com ênfase em interpretação e tradução. Trabalho também como professora de tecnologias e material adaptado para pessoas com surdez no Centro de Formação de Professores para Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAS de Montes Claros. E também atuo como conselheira no Conselho Municipal em Defesa da Pessoa com Deficiência, CPDMOC. Bom, trabalho na área da educação de surdos desde 1991 e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estar aqui para mim é uma oportunidade única de trocar nossas experiências. Acredito que iremos aprender muita coisa juntos sobre essa língua tão bela, contribuindo com a inclusão dos surdos de uma forma mais respeitosa. Como seria isso? É conhecendo um pouco mais sobre o seu mundo visual. Sugiro a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotá-la com calma e tranquilidade. Em seguida, postem no fórum, no Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá no nosso fórum, AVA, Tira Dúvidas, a oportunidade de vocês estarem colocando também as dúvidas que acontecem nas videoaulas. Nossa disciplina tem uma carga horária de 60 horas e será dividida em 4 videoaulas, além das atividades práticas dos fóruns e chats. E para que tenhamos um bom resultado em nossos trabalhos, será necessária a dedicação de todos vocês nos estudos e também nas atividades que serão solicitadas em nossa sala virtual, ok? Estejam atentos para os seguintes pontos. E para que nós tenhamos um bom resultado em nossos trabalhos, será necessária a dedicação de todos vocês nos estudos e também nas atividades solicitadas em nossa sala virtual, é claro. Estejam atentos para os seguintes pontos. Primeiro, a participação de todos vocês é imprescindível para o sucesso do nosso grupo. Segundo, acompanhe com atenção o estudo dos textos apresentados, as orientações que irão surgir no decorrer de nossos estudos e postem todas as suas dúvidas. Atente-se para a carga horária da disciplina, o tempo previsto no calendário do curso e se organize para melhor aproveitar o seu tempo. No mais, eu, professora Simone Rocha, estarei à disposição para colaborar com vocês e juntos construirmos um conhecimento buscando nas discussões teóricas e nas vivências de cada um de nós, uma forma de nos contribuir no crescimento com relação ao conhecimento da língua de sinais. Bom, agora podemos dar início aos nossos estudos, ok? Vamos começar? Como eu disse a vocês, trabalharemos a disciplina linguística da língua brasileira de sinais 2. Então, vamos juntos relembrar alguns conceitos linguísticos que permearam o nosso entendimento sobre esta língua fascinante, não é mesmo? Ok, então vamos dar sequência? Língua brasileira de sinais, tópico de linguística aplicada à língua de sinais, em especial à sintaxe. Este é o tema da nossa disciplina, que daremos início hoje. Lembrando a todos novamente que em caso de dúvidas, será preciso que as postem no Fórum Tira Dúvidas, onde eu, juntamente com seus tutores, estaremos tentando saná-las da melhor maneira possível. As línguas expressam a capacidade específica dos seres humanos para a linguagem. Expressam as culturas, os valores e os padrões sociais de um determinado grupo social. Isso é o que nos orienta Quadros, em seu livro escrito em 2004. E remetendo-nos à língua de sinais, mais especificamente a Libras, que é aqui o nosso objeto de estudo, não é? Como puderam compreender com os outros professores que por aqui passaram, a mesma tem um status de língua, não sendo essa inferior a nenhuma outra, seja na modalidade oral auditiva ou gestual visual.
Línguas de sinais, assim como as diversas línguas naturais humanas existentes, ela é composta por diversos níveis linguísticos, como a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, tal qual as línguas orais. Acredito que você já tenha de conhecimento já sistematizado, uma vez que já tiveram a oportunidade de conhecer especificamente os parâmetros fonológicos da língua de sinais. Da mesma forma que nas línguas orais aditivas existem palavras, nas línguas de sinais também existem os itens lexicais, que comumente na Libras nós chamamos de sinais. Vocês já conhecem sobre isso, já perceberam na aula passada. Vamos agora juntos relembrar alguns conceitos, ok? Eu falo relembrar porque vocês já tiveram com certeza um aprendizado sobre essa temática durante a estada de vocês aqui no curso e em outras aulas. Mas neste momento será em caráter de retomada, ou seja, rever alguns conceitos para assim darmos sequência aos nossos estudos, ok? Bom, linguística. Como tiveram a oportunidade de ver as aulas do professor Charlie, a linguística é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem. O pai da linguística moderna foi o suíço Ferdinand Saussure, que contribuiu imensamente para essa ciência graças ao seu estudo sobre a língua e a fala. De acordo com os estudos de Saussure, a linguagem humana é composta por vários fatores, sendo a língua algo que foi imposto ao indivíduo, pois pertence ao coletivo. Já a fala, ele coloca que é algo individual, peculiar, um ato particular de cada pessoa. É claro que se nós formos observar as pessoas, nós perceberemos que algumas conversam mais rapidamente, outras mais devagar, outras mais pausadamente. E nesse sentido, nós podemos perceber que a fala realmente é peculiar a cada pessoa, a cada ser humano. E retomando o nosso primeiro conceito de linguística, para a mesma, todas as palavras que possuem um sentido são consideradas signos linguísticos, seja esse signo representado na modalidade da língua oral auditiva ou na modalidade gestual visual. Estes signos linguísticos são formados pela união de dois conceitos desenvolvidos também por Saussure, o significado e o significante. O significado é o próprio conceito do signo, ou seja, a ideia que se tem de determinada palavra. Exemplo, casa, como uma moradia, ou cachorro, como um animal mamífero que late. Já o significante é a forma gráfica e fonética, no caso, o som também do signo, que é a forma da palavra que é atribuída para determinado significado. Conforme podemos ver, a língua de sinais contém os mesmos componentes constitutivos encontrados em qualquer língua oral. O signo linguístico, ou seja, seu léxico composto dos sinais convencionados da comunidade que a produz, e a própria estrutura gramatical, que é o seu sistema de regras que regem o uso deste léxico, e está também sujeita a regras das situações de interação, ou seja, regras para o uso desta língua. Ok? Continuando com os nossos conceitos, vamos à fonologia. E aí, o que seria a fonologia? Como vocês já têm conhecimento, a fonologia estuda a função dos sons dentro de uma determinada língua. Portanto, ela estuda as diferenças fônicas intencionais e também distintivas, vinculadas à diferença de significação. Além disso, a fonologia nos traz também a parte da linguística que estuda as unidades mínimas em significado de uma língua. Nas línguas orais, as unidades mínimas são os sons da fala. Já na língua de sinais, as unidades mínimas são as configurações de mãos, os movimentos e a localização. Continuando nossos estudos, vamos ver agora o conceito de morfologia. E como vocês estudaram também a morfologia, nós já temos conhecimento que ela vem ser o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras, que em nosso caso são os sinais. E faremos isso olhando para cada sinal isoladamente, não olhando para a sua participação na frase ou no período. A morfologia nos diz a respeito da formação, classificação, estrutura e flexões das palavras, dentro de um contexto ou fora dele também. Vamos tentar aqui fazer uma analogia entre fonologia e morfologia, ok?
Acredito que poderá vir a ficar mais claro este entendimento para vocês. Então vamos lá. Se no campo da fonologia os estudos recaem sobre as unidades mínimas sem significado, pois bem, a morfologia estuda as unidades mínimas com significado, ou seja, a palavra propriamente dita, o sinal propriamente dito. Agora vamos fazer uma retomada sobre o que vem a ser a sintaxe. Bom, a sintaxe é a área de estudo que analisa a combinação das palavras para a formação de estruturas maiores, como, por exemplo, as frases, as sentenças. Tentando clarear um pouquinho mais para vocês, a sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização, a disposição das palavras dentro de uma frase, dentro de uma sentença ou de um discurso. Bem, como a relação lógica das frases entre si. Então, ela organiza isso aí. Semântica. Fechando nossos estudos, a semântica, então, estuda os conceitos dos significados de palavras dentro de um dado contexto. Por exemplo, a manga estava bem verdinha. De que manga que estou falando? Dentro de um determinado contexto, que no caso aqui, retirei a frase de um editorial, onde o recorte inteiro dizia assim, vejam, com o retorno da chuva, os sitiantes da região estão bastante felizes, pois a manga está bem verdinha e isso é sinal que a engorda do gado será satisfatória. Mas nós poderíamos ter pensado também na manga fruta, ou na manga de uma blusa, não é mesmo? Vamos imaginar, a manga estava bem verdinha. Não poderia ser também uma manga fruta? Não é mesmo? Só que essa frase eu inventei agora, só para fazer um sentido da palavra manga em um outro contexto, tá? Bom, mas dentro do contexto apresentado, vocês perceberam que o sentido de que a palavra pertencia, na verdade, se referia a um pasto e não a uma fruta ou uma parte de uma blusa. Entendendo a sintaxe na língua de sinais. Bom, vamos tentar levar para a nossa prática como esses conceitos se aplicam nas línguas de sinais, fazendo analogia com as línguas orais e as línguas de sinais, ok? Então, vamos verificar as analogias juntos. Observe o quadro comigo, por favor. Vamos lá, então. Para lembrar, língua oral, em caráter fonológico, relaciona sons e suas diferenças intencionais. Na língua de sinais, no caráter fonológico, relaciona as configurações e os elementos envolvidos na produção dos sinais. Língua oral, morfológico, estuda a palavra e sua função. Língua de sinais, no morfológico, estuda a composição de cada sinal isoladamente. Língua oral, a sintaxe, estuda a estrutura da frase. Língua de sinais, a sintaxe, ela vai estudar a língua de sinais e também possui uma forma de organização frasal, que a gente vai ver isso juntos também nas nossas próximas videoaulas. Língua oral, semântica, está relacionada ao significado dentro do contexto. A língua de sinais, a semântica. Na língua de sinais, um sinal pode mudar de acordo com a mudança de um parâmetro ou outro, dentro de um contexto, o seu significado. Língua oral, na pragmática, está relacionado ao significado dentro do contexto. Língua de sinais, a pragmática, na língua de sinais, esse significado dentro do contexto é realizado através dos apontamentos ou dos pronomes e direcionamento, que vamos também estar aprofundando no decorrer de nossa disciplina, ok? O processo de formação dos sinais na Libras. Na unidade anterior, junto ao professor Charlie, vocês puderam aprender sobre o processo de formação de sinais de palavras, né? E juntos vocês puderam entender que a formação dos sinais resulta da combinação de seus parâmetros, sendo que alguns sinais também podem derivar da união de outros itens lexicais. Há exemplo que acontece com as palavras compostas nas línguas orais. Como em qualquer língua, os sinais também pertencem a categorias gramaticais distintas, tendo seus verbos, substantivos, adjetivos e tudo mais que diz respeito a essa língua. Atendendo a nossa ementa do trabalho, vamos verificar tudo isso mais de perto.
Algumas categorias gramaticais, como artigos, conjunções e preposições, não existem na Libras. Porém, há outra categoria na Libras que também não tem na língua portuguesa, chamados classificadores, que estaremos estudando nessa língua também, mas em um outro momento, em um outro módulo. Os classificadores tratam de configurações específicas de mãos, que são sinalizados junto ao verbo, ao sujeito, e que atuam complementando o sinal, dando informação como número, gênero, propriedade física do objeto a que se refere no momento. Tal como as palavras nas línguas orais, os sinais pertencem a categorias ou classes de palavras e existe ainda um sistema de criação de novos sinais, que resulta da combinação das unidades com significado. A partir de agora, nós abordaremos os processos de criação de sinais. Como nas línguas orais, novos sinais podem ser criados a partir de processos de derivação, formação de compostos, empréstimo linguístico e outras formas mais. Quadros e Carnop nos orientam que, além desses processos citados, temos ainda o processo por incorporação de numeral ou incorporação de negação, desse processo de formação de sinais na Libras. As línguas de sinais, como as línguas orais e auditivas, também possuem estruturas fonológicas, que constituem a partir de configuração de unidades discretas, que são os parâmetros, como falamos anteriormente. E esses 5 parâmetros podem expressar morfemas através de algumas configurações de mãos, de alguns movimentos direcionados, de algumas alterações na frequência, repetição ou sustação desse movimento. Também a alteração de alguns pontos de articulação na estrutura morfológica e de alguma expressão facial ou movimento de cabeça como concomitante com este sinal, que através dessas alterações e suas combinações formam novos itens lexicais nessa língua de sinais. Bom, em resumo, os parâmetros são como pedaços pequeninos de sinais, porque às vezes eles têm significados e, como vocês já sabem, através de alterações e suas combinações. E vale aqui ressaltar que às vezes as alterações acontecem de uma forma bem simplificada e eles formam variados novos sinais. O processo de composição, ou seja, de formação dos sinais na língua brasileira de sinais. Como vocês já sabem, essa composição ou formação ocorre através da execução de algum ou mesmo todos estes parâmetros. E dando sequência, iremos a partir de agora ver como funciona esse processo, ok? Processos de composição por justaposição de 2 itens lexicais. Nós vamos dar início verificando como se dá os processos de composição por justaposição de 2 itens lexicais na língua de sinais, tá? Nesse sentido, nesse tipo de processo de formação de palavras, utilizo dos itens lexicais, que são os morfemas livres. Relembrando você que o morfema livre é aquele fragmento mínimo, mas capaz de expressar significados, ok? E que esses morfemas se justapõem ou se aglutinam para formarem um novo item lexical, um novo sinal. Na Libras, esses processos podem se realizar através da composição de 2 sinais que formam a terceira forma livre, como por exemplo nos itens lexicais que temos aqui em nossos slides. Primeiro exemplo, zebra, que é a junção do sinal cavalo mais listras pelo corpo, ok? Também temos o sinal escola, que é casa, juntando com estudar. Temos ainda vários outros, como menino, homem, criança, menina, mulher, criança, pai, homem e a bênção. Dentre vários outros que tenho certeza que vocês estão se lembrando agora, né? Então vamos seguindo em frente. Agora vamos ver o processo de composição por justaposição de um classificador com item lexical. Já no que diz respeito à justaposição de um classificador com item lexical, são encontrados exemplos alfinete e alojamento, dentre vários outros. Alfinete, no caso, coisa pequena que perfura, certo? E alojamento, dormir,
alojamento, que é um classificador. Por último, para exemplificar um caso de justaposição da datilologia da palavra em português com o sinal que o representa, a ação realizada pelo substantivo, que em atendimento à semântica da ação verbal seria seu caso instrumental, temos aqui o exemplo de agulha de costurar, que é o sinal de costura e a digitação da palavra agulha, correto? Dando sequência agora, adentraremos no processo de composição por derivação, ok? Então vamos lá. Processo de composição por derivação. E agora, finalizando os nossos estudos sobre os processos de composição de palavras na língua de sinais, fecharemos com o processo de composição por derivação. Bom, você já deve ter observado na língua portuguesa que várias palavras vêm a derivar de outras. Por exemplo, pão, padaria, flor, florista, floricultura e algumas outras palavras. Algumas palavras derivam de verbos, como preparar, preparação, agradecer, agradecimento, pensar, pensamento. A língua de sinais também apresenta essas características, distinguindo nomes de verbos por meio de mudanças mínimas no parâmetro de movimento, ou na expressão facial, ou incorporação de outro sinal para produzir um segundo significado para este sinal. No exemplo apresentado do slide, temos as palavras cadeira e sentar. Como vocês podem perceber, a única diferença do sinal para o outro é no tocante ao parâmetro do movimento. Para a cadeira, nós temos a repetição do movimento, correto? E na palavra sentar, nós temos a sustação do movimento, certo? Pois bem, para a palavra cadeira, usa-se o movimento repetindo, e para sentar, a sucessão do movimento, como disse há pouco, apresentando assim uma diferenciação para o verbo e substantivo. Cadeira, substantivo, verbo, sentar, ok? Neste processo na Libras, há muitos verbos denominais ou substantivos verbais, que são invariáveis e somente no contexto pode-se perceber se estão sendo utilizados com a função de verbo ou com a função de nome. Vocês estão vendo nesse slide o verbo sentar se diferenciando da palavra cadeira. E podem perceber que a diferenciação ocorre em um único parâmetro, onde podemos dizer que essa sustação do movimento no verbo, enquanto o substantivo faz a repetição, diferencia numa diferenciação mínima, não é verdade? Outros exemplos que ocorrem de forma semelhante, podemos citar aqui, exemplos como vida e viver, avião e ir de avião, tá? Classes de sinais. Agora entrando em outro assunto, mas dentro da nossa temática de estudo, e que também está dentro da nossa mente de trabalho, vamos conhecer juntos as classes de sinais, ou melhor, as classes gramaticais dos sinais na Libras. As línguas naturais possuem formas diferenciadas para expressar conceitos, e nem todas possuem as mesmas classes gramaticais. O fato de ser uma língua de modalidade visual e espacial, ela pode diferenciar um pouco essa categorização, e por esse motivo, estabelece uma aproximação com a classificação feita pelas línguas orais. Nesse estudo, abordaremos as seguintes classes: substantivos, adjetivos, advérbios, sistema pronominal, classificadores e verbos. Iniciaremos por substantivo. Substantivo. Bom, temos aqui neste slide alguns sinais de substantivo na Libras. Dando início, então, pelos substantivos, vamos relembrar o que vem a ser um substantivo. Substantivos são nomes dados a seres, objetos, conceitos, sentimentos, lugares, etc. Podemos citar alguns exemplos que estão aqui nesse slide que vamos trabalhar. Páscoa, pipa, queijo, avó, boné, sapato, etc. Não há flexão de gênero masculino e feminino nos sinais, uma vez que há sinais diferentes para cada sexo. Por exemplo, mesa, escola, pai, mãe. Em alguns casos, a indicação de sexo será feita por meio dos sinais homem e mulher,
após o substantivo também, tá? Vamos agora aos adjetivos. Adjetivos. Só para lembrar, os adjetivos expressam as qualidades e as características dos seres, objetos e lugares. Os adjetivos são sinais que formam uma classe específica na Libras e sempre estão na forma neutra, não havendo, portanto, marca para gênero masculino e feminino e nem para número singular e plural, tá? Ok até aqui então? Podemos continuar? Então vamos seguindo com nossos estudos. Os adjetivos são sinais que formam uma classe específica na Libras, como já disse há pouco. Sempre estão na forma neutra, não havendo, portanto, nem marca de gênero ou marca de numeral. Como podem ver em nosso slide, nós temos listrado, liso, muito alto, estampado, grosso e fino. Mas muitos adjetivos, por serem descritivos, apresentam iconicamente uma qualidade do objeto, desenhando no ar ou mostrando a partir do objeto ou do corpo do emissor. Em português, quando uma pessoa se refere a um objeto como sendo arredondado, quadrado, listrado, dentre outros, está também descrevendo, mas na Libras esse processo é mais transparente, porque o formato ou a textura são traçados no espaço ou no corpo do emissor, em uma tridimensionalidade permitida pela modalidade da língua, pelo fato de ser gestual visual. Bom, e com relação à colocação dos adjetivos na frase, eles geralmente vêm após do substantivo que o qualifica. Numerais. Vamos agora aprender um pouquinho sobre os numerais na língua de sinais. Os numerais, tal como ocorre em qualquer língua, indicam quantidade, posição, valor monetário, peso, medida. Na língua brasileira de sinais, os numerais se apresentam com certa peculiaridade, como veremos a seguir. Vejamos então como é dada a situação que se apresenta na língua de sinais. Observemos juntos como funciona o sistema de numeração na língua de sinais, ok? Então vamos lá. Nós iniciaremos pelos cardinais sem referencial. Esses sinalizam uma quantidade sem nenhuma referência, como o número de uma casa, do telefone, de um RG de uma identidade, o seu CPF, por exemplo, um número sorteado, etc. A forma de configuração e posição diferencia de numerais que representam a quantidade. Quando nos referimos a cardinais sem referencial, a posição da mão, como podem ver, acontecerá sempre na posição horizontal. Estes sinais são sinalizados da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceberam? Na horizontal. Vamos ver aqui uma outra forma, que são os numerais cardinais com referência, ao contrário do que vimos no anterior, certo? Já os cardinais com referência sinalizam numerais com referência de, por exemplo, unidade de tempo, como idade, hora, mês, unidade de peso, como grama, quilômetro, tonelada, unidade de medida, metro, centímetro, tudo mais, né? Além de quantificações, como por exemplo, quantos cursistas temos em sala de aula, quantos lápis temos em cima da mesa. Estes sinais, diferentemente dos cardinais sem referencial, que acabamos de ver no slide anterior, têm a sua posição no sentido vertical, como pode observar em nossos slides. Esses sinais são sinalizados da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vamos diferenciar um pouquinho os cardinais sem referencial dos cardinais com referencial? Certo. Então, vamos iniciar. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. E a partir de agora, a partir do 5, tudo fica igual. 5, 6, 7, 8 e 9. E daí pra frente, ok?
Numerais ordinais, eles trabalham de forma diferenciada do primeiro até o nono, certo? Ele tem a mesma forma, a posição e configuração de mão dos cardinais sem referencial. Aquele primeiro que a gente viu, que é na horizontal. Lembrando que os cardinais sem referencial não têm movimento. E estes aqui teremos movimento, tá? Bom, os ordinais do primeiro até o quarto têm movimentos para cima e para baixo. Ou seja, movimento no sentido da vertical, tá? E os ordinais do quinto até o nono têm os movimentos para os lados. Movimento este que acontece no sentido horizontal, certo? Então, vamos lá. Os numerais ordinários espaciais sinalizam uma classificação ou colocação por ordem em um determinado espaço. Por exemplo, o terceiro lugar, o sexto andar, o segunda pessoa da fila, a quarta colocada, etc. Vamos juntos representar esses numerais também? Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mudamos a posição, ó. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Aí, viu como fizeram certinho? Estão craques já. Vamos sair de numerais um pouquinho e adentrar agora no sistema pronominal da língua de sinais, ok? Sistema pronominal. Como vocês já sabem, a Libras possui um sistema pronominal para representar as pessoas do discurso, tal como acontece nas línguas orais. Então, vamos juntos ver agora. Ok, então. No singular, o sinal para todas as pessoas é o mesmo, o que difere uma das outras é a orientação da mão. Por exemplo, eu, você, tu. Vamos ver aqui agora o sinal para eu. É um apontar para o peito do emissor, eu, a pessoa que está falando. O sinal para você é um apontar para o receptor, correto? A pessoa com quem você fala. E o sinal para ele e ela é um apontar para uma pessoa que não está na conversa ou para um lugar convencionado para uma terceira pessoa que está sendo mencionada. Ele, ela ou ela. Vamos ver os pronomes pessoais que aparecem neste slide aqui e vamos juntos fazer novamente, ok? Eu, tu, você, ele, nós dois na lateral ou nós dois também à frente do corpo. Nós três, com movimento circular no espaço neutro, né? Que seria o modo trial. Bom, então vamos seguindo para o próximo slide. Continuando ainda com o sistema pronominal. Vamos continuar executando juntos esses sinais? Vamos lá? Vocês dois. No dual, a mão ficará com o formato do número 2. Vocês dois. Vocês três. No trial, o formato será do número 3. Certo? Vocês quatro. No quatrial, o formato também será do numeral 4 quantidade. E vocês todos, somente com indicador. Vocês todos. Para o plural, há dois sinais. Um sinal composto, formado pelo sinal para a respectiva pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira, mais o sinal grupo. Ok? Vamos dando sequência aos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos também não possuem marca para gênero e estão relacionados às pessoas do discurso. E não a coisa possuída, como acontece na língua portuguesa, ok? Vamos executar juntos os pronomes possessivos agora? Ok, então, juntos? Meu, batendo no peito do emissor. Meu. Seu, movimento em direção à pessoa referida. Seu ou teu, ok? Próprio, uma mão em pé batendo na palma da outra mão. Próprio. Nosso, mão em D, percorrendo de ombro a ombro. Nosso. Correto? Entenderam? Então, vamos continuando. Vamos passar agora para o pronome demonstrativo.
Pronome demonstrativo. Estes pronomes e também os advérbios de lugar têm a mesma configuração de mão em G e são diferenciados pelo contexto e principalmente pelo estabelecimento do olhar. Por exemplo, este e aqui, certo? Você acompanha com o olhar na hora da pontuação. Essa aí, correto? Olhar para o lugar onde está apontando. Aquela lá. Olhar para o lugar distante que você está apontando. Vocês se lembram em outra unidade, quando estudaram o espaço de sinalização? Pois é, entendê-lo é de fundamental importância para o uso correto do sistema pronominal, ok? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o pronome indefinido. Pronome indefinido. Vamos entender melhor um pouquinho como ocorre essa referência? Vamos lá então? Bom, os pronomes indefinidos, como ninguém, quando se refere a pessoa, e ninguém, quando se refere a acabar, o sinal utilizado é igualzinho a acabar. Ninguém, nada e nenhum é utilizado mãos abertas, esfregando uma sobre a outra, certo? E é utilizado para pessoa, animal e coisa. Nenhum e nada é feito com o dedo polegar indicador em formato oval e os outros dedos estendidos, mão com movimento balançando e óbvio que a expressão facial. Ele é usado para pessoa, animal e coisa, podendo também em alguns contextos no sentido ser utilizado no sentido de não ter. Já o sinal soletrado de nada, ele é usado para uma resposta a um agradecimento. O importante é que não podemos esquecer jamais que o contexto comunicativo sempre irá direcionar a nossa interpretação. Pronomes interrogativos. Na Libras, como já sabemos, há uma grande tendência para a utilização dos pronomes interrogativos qual, como e para quê, no final da frase, e para a utilização no início da frase do pronome interrogativo por quê. Mas os primeiros que citei há pouco, vou repetir para não esquecer, ok? Qual, como e para quê, também podem ser usados no início da frase. E o porquê também pode ser utilizado no final da frase. Na verdade, eles podem ser usados tanto no início como no final da frase. Simples, não é? O pronome interrogativo como, além do sinal, também tem a forma em datilologia, como, que é utilizada geralmente em contextos mais enfáticos, que em seu uso normal de comunicação seria mais ênfase. Por exemplo, então, com bastante ênfase na fala. E também não há diferença entre o porquê interrogativo e o porquê explicativo. Este uso, ele será esclarecido e clareado dentro do contexto de uso dele, ou seja, dentro do contexto em que você estiver utilizando. Aí você vem e me pergunta, como professora? Ora, vocês esqueceram que a Libras é uma língua onde o contexto nos dá a direção dos fatos? Precisaremos estar atentos, observando as expressões faciais dos nossos interlocutores, quando ele está sendo usado. Assim perceberemos no contexto se o uso do porquê está sendo feito na frase interrogativa ou na frase explicativa causal. Certo? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, ok? Na língua de sinais também temos sinais que indicam comparação, podendo acontecer a partir de 3 situações: situação de superioridade, inferioridade e igualdade. Para as expressões comparativas de superioridade e inferioridade, usa os sinais mais e menos, que vocês podem estar acompanhando em nossos slides. Sempre antes do adjetivo comparado, seguido da conjunção comparativa do que, ok? Por exemplo, eu sou mais velha do que ele. Como seria isso? Eu do que ele, certo? Ou então, você come muito mais do que eu. Certo? Essa expressão comparativa do que
tem inflexão para pessoas o discurso. E por isso, a orientação para onde o sinal aponta indicará a segunda pessoa, objeto, animal, que estão sendo comparados. Para o comparativo de igualdade, podem ser usados dois sinais. Igual, deles indicadores e médios das duas mãos, podendo roçar também um pelo outro. Igual, as duas mãos em B, viradas para baixo e encostadas lado a lado. E geralmente no final da frase, como vocês podem observar, segue no slide alguns sinais de grau comparativo. Agora, só para lembrar, neste slide apresentamos algumas dicas em relação ao emprego dos sinais, respeitando a forma gestual e visual que a Libras se apresenta, ok? Só para lembrar. Bom, pessoal, obrigada pela atenção. Bom, eu acredito que aqui finalizamos assuntos referentes à nossa primeira videoaula. Muita coisa, não é mesmo? E muita teoria. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedora para vocês e que tenham absorvido o que vimos juntos até o momento. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns postando as suas dúvidas, que estaremos por lá dando este apoio para vocês, eu e seus tutores virtuais. Nosso slide também estará lá para vocês em nosso AVA. E não se esqueçam de sempre recorrer ao nosso material impresso e, inclusive, aqueles materiais titulados materiais complementares, sempre que for necessário. Um forte abraço a todos, mas por enquanto é só. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de que compreender a gramática de uma língua é aprender suas regras de formação e de combinação dos seus elementos constitutivos, sem se esquecer da grande carga cultural que a mesma traz em si. Então, um grande beijo e bons estudos para vocês.